Jornalista, agora desde que eu sou criancinha, eu não me lembro assim de convocações de seleção que a gente nunca falasse, tá faltando um cara, tá faltando esse jogador e tal. E hoje, mais do que a convocação, o pessoal tá falando do Gerson, que faltou o Gerson e tal, e foi o seu destaque, Getúlio Vargas. Eu acho, João, que o Tite tem o direito, uma vez que ele é o comandante e o responsável por pilotar essa nau aí, tomara que até a Copa, né, que não tenha nenhum contratempo no caminho por conta de dessabores nas eliminatórias, ele tem o direito. Agora, quando fica essa penumbra assim, e aí abre o precedente pra gente especular desse jeito, que é o que a gente tá fazendo, que é o nosso papel, me incomoda um pouco. E aí quando você tem uma convocação pra Olimpíada, né, pré-Olimpíada, e o cara tem idade pra estar lá, e no entendimento, acho que de muita gente, ele poderia estar na principal, e ele não tá, tem que ter uma declaração, ó, não vai porque naquela vez a gente não queria que ele tivesse férias, que por mais que ele tivesse cansado e o departamento médico do Flamengo parece que fez contato, olha, de fato, ele tá no limite, a musculatura tá no limite, né, ele veio de uma temporada na Europa que ele não tinha tanto minuto assim, chegou aqui, jogando naquela intensidade que o Flamengo vinha jogando no ano passado, precisa descansar, e não era a reta final. E aí o Gerson tá fora, me incomodou. E a única outra posição que, e aí é o entendimento meu, é que essa vaga do Everton, goleiro do Palmeiras, poderia ter sido ocupada pelo Diego Alves pelo momento que vive agora também. Mas entendo que o Everton é um baita goleiro e foi convocado, mas eu acho que era uma briga boa ali também. Como bom brasileiro e torcedor do futebol, a gente vai sempre questionar, reclamar. Eu acho que o Gerson deveria ser convocado pelo menos para sub-23. Sim. Era o mínimo, porque tem jogadores na seleção principal que são homens de confiança, tipo, que vivem mau momento. Arthur e Felipe Coutinho. Exato. Os dois vivem mau momento. Outro senão, que é a Copa é no final de 2022, portanto, faltam quase 3 anos. Quase 3 anos. Exatos, né? Quase 3 anos. E aí, o 2 anos e Daniel Alves tem 36 anos. E o Thiago Silva, 35 anos. Será que eles vão chegar até lá? Difícil. Esses são os questionamentos. Acho que cabia mais jogadores do Flamengo, tipo Rodrigo Caio, Diego Alves e o Gerson, claro, sem dúvida nenhuma. Talvez para não levar um número excessivo, desfalcar o Flamengo tanto, porque já que o De Arrascaeta também foi convocado, isso já na terça-feira, eu acho, ou quarta que ele foi convocado. Isso. Então, seria um desfalque muito grande. O Flamengo jogaria aí alguns jogos com 80% do seu time reserva. Mas eu gostei. Eu gostei porque ele vai ter ali um vasto número de jogadores bons para ele escolher os 11 melhores. Mas ainda vou dar só um senão, assim. O Brasil vai ganhar fácil da Bolívia, depois vai ganhar fácil do Peru. Talvez não tão fácil, mas vai ganhar do Peru. Vai se classificar com facilidade. Eu queria ver esses convocados aí encarando França, Inglaterra, Alemanha, Espanha. Esse tem que ter jogo grande, porque os confrontos não têm colocado o Brasil num patamar de nível de competição como é uma Copa do Mundo. Muito bem. Gostou, senhor Armani? Mais ou menos, João. Mais ou menos. Eu não teria levado o Thiago Silva. Eu não teria levado o Thiago Silva. Já tem 35 anos e é um jogador ultrapassado, na minha opinião. Baixo para a posição, sempre foi, sempre disse isso. E a gente viu um jogo aqui outro dia na... Copa da França? Não, foi Dortmund e PSG. O Haaland, sim. Champions League. Champions League, eu canso de citar esse exemplo. O Haaland passou em cima dele, do Marquinhos, como um adulto passa em cima de um jogador infantil. Não tomou conhecimento. Não tomou conhecimento. São jogadores pequenos, fisicamente não são bem dotados também. E o Thiago é um jogador cansado. Com 35 anos é um jogador cansado. Pelo menos eu acho isso. O Marquinhos ainda vai, tudo bem, pode fazer um lateral pela direita se precisar, pode fazer um volante, uma composição de 3 zagueiros, ele ali como líbero, ou aberto pela direita ou pela esquerda, mas ele joga mais pelo lado direito. Mas também não teria convocado.
Também não teria convocado. Eu acho um perigo o Brasil entrar numa Copa do Mundo com 2 zagueiros desse tamanho. 2 zagueiros. Gostei da convocação do Felipe. Tá indo bem lá fora, né? Tá indo super bem, tem 1,90 m. O Militão também é bom, rápido. E precisa ganhar mais corpo. Mas é alto também. Eu acho o Felipe Coutinho um absurdo ele estar na seleção. Acho um absurdo. Um absurdo. Jogador que não consegue jogar mais. Desde que ele saiu do Liverpool, ele não jogou no Barcelona, não consegue jogar agora no Bayern de Munique. É reserva. Fez um hat-trick outro dia. Mas é um ponto completamente fora da curva. Sim. É um jogador que não justifica a presença dele. O Arthur não vem bem? Não vem bem. Mas o Felipe Coutinho já vem de algum tempo mal. Não está jogando bem. Aliás, desde a Copa do Mundo ele não joga bem. Desde a Copa do Mundo. Daniel Alves, não justifica, gente. Não justifica. Não justifica. Daniel Alves, Thiago Silva, Felipe Coutinho, Marquinhos. Eu não levaria. Eu não levaria. A do Daniel Alves, você pode até dizer o seguinte, olha, não tem quem levar. Porque o Rafinha, que é mais novo que ele, que você poderia levar, está machucado. E o Emerson, aquele menino que joga no Betis, que era ex-Atlético Mineiro, foi convocado para Sub-23. De fato, não temos lateral. Vamos improvisar o Militão? Pode ser uma ideia, mas aí você tem que convocar um outro zagueiro. Então, eu não gostei disso. O que eu gostei, por exemplo, o William fez um gol no meio de semana aí na Copa da Inglaterra contra o Liverpool. Sim. A hora que eu vi aquele gol, eu falei, vai estar na seleção brasileira. Vai estar na seleção brasileira. Felizmente, não foi contratado. Já passou a fase dele também. É um jogador de clube, funciona super bem no Chelsea. Gostaria que jogasse no meu time. Muito. Para a seleção, não dá. Para a seleção, não dá. E a presença do Ivan, que é um goleiro que vai jogar a Olimpíada, o que ele está fazendo no time principal, sendo que a seleção pré-olímpica foi convocada? O Mauro Naves chamou atenção sobre isso. A troco. Então, no lugar dele, você poderia, por exemplo, levar o Diego Alves. Acho o Everton melhor, você pode fazer isso melhor do que eu. Eu não questionei. Acho o Everton é melhor, mais momento, que o Diego. Que é o que o Tite fala que importa. Eu acho que o momento do Everton é melhor que o do Diego Alves. Eu encontrei outro dia o Diego Alves na rua. Aqui no Barra Shopping. Ele tinha ido fazer um exame e eu também estava indo fazer o exame. Certo. Ele não é grande. Não é grande. Você já viu ele perto? Já. O Everton é muito grande, cara. Tamanho de goleiro. Tamanho de goleiro. É porque essas partidas que o Diego tem jogado com o Flamengo... Ele é muito bom goleiro, Diego. Ele tá entregando o que de fato se espera. Então, assim, pelo nível, Olha o coração, hein? de dificuldade... Não, eu sou um cara, e João, a gente conversa muito sobre ele, que lá atrás eu tinha minhas reticências sobre alguns gols que um cara do nível dele tomava. Sim. E aí ele deu uma crescida e tem sido... Melhorou demais. Eu me lembro... É amigo nosso em comum. Sim. O Conselheiro Palito, também. O Palito Rubro-Negro. O Palito chamava o Diego de mão de dinossauro, não era isso? Não, bracinho de jacaré. Bracinho de jacaré. Ele Por que é bracinho de jacaré? Porque a bola ia no canto, aí entrava. Bola nos cantos, assim, rasteira. Braço curto? Nelson Braço Ned? curto. Você lembra disso? Ele falava isso. Mas Quem falava? O Palito Rubro-Negro. O Palito mesmo. Chamava de braço curto. Braço curto. Ele até brincou, precisa botar ele esticado assim numa árvore, com corda puxando aqui pra ver Fazer um alongamento. Mas isso era tudo uma Mas tá brincadeira. numa boa fase. Né? Tá numa fase excelente o Diego Alves. Tá jogando muita bola. Muita bola. E fazendo defesas. Quem falou? Que no começo. Palito Rubro-Negro. E fazendo defesas que naquela época que ele ganhou essa alcunha... Eu gostaria de conhecer esse Palito, ele é uma figura. É uma figura. Pelas opiniões dele. Ele anda muito com o Fakir da Gávea. Ele nota é bem só magrinho. Só tem loucura, tudo magrinho e torcedor do Flamengo. Ele tá sempre na Liga Geraldo, na Liga Geral do Maracanã. Exatamente. E naquela época ele não fazia esse tipo de defesa, hoje ele faz. Entendi. Hoje ele já faz. Não sei se o Flamengo trocou o treinador de goleiro. Quem tá agora é o Wagner Miranda, que na minha opinião é o melhor do Brasil. Aí, tá vendo? Trabalhei com ele na base. Pra você ter uma ideia, vão desmentir ou vão falar que eu sou maluco. Quando o Lomba e o Paulo Vitor chegaram ao profissional do Flamengo, eu não me lembro quem era do profissional na época, o Wagner era dos juniores. Os meninos faziam algumas aulinhas por fora com ele, num CT lá em Vargem Grande. Pra dar uma aprimorada, porque ele era muito bom. E aí, quando os meninos começaram a jogar e ter força, conseguiram levar ele pro profissional. Ele foi com luxa naquela barca pra China,
que durou pouco tempo, voltou todo mundo, perdeu espaço. E aí agora, depois, nesse meio tempo, ele voltou e pegou firme com o Diego, que tá pegando muito, porque é talentoso, mas muito por causa do goleiro. Veja como um treinador interfere no desempenho de um jogador. Sem dúvida. Não só de um goleiro, mas de um jogador de linha também. Eu até lembro, João, desculpa me alongar, que eu estou um pouco fica à vontade. Obrigado, João. É sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira. Eu falei no início do programa, eles estão empolgados, mas fique, é bom, a empolgação é boa. Eu me lembro, você lembra daquele Lima, centroavante, que jogou no Juventus, depois foi pro Santos?